Boa noite, sociopatas à procura de emoção. Hoje, vamos falar de um filme que faz da nossa curiosidade o seu monstro. Um filme que não pode ser visto em paz. É claro que eu tô falando de Violência Gratuita, do Michael Haneke. Nesta década, o mundo foi atravessado por ansiedades muito diferentes das que tínhamos no passado. Um mundo cada vez menor, mais hiperconectado, guerras sendo transmitidas em tempo real. O horror do noticiário parecia que invadia os lares. E claro, o horror também acompanhou esse cenário. Menos fantasia gótica, mais choque gráfico. No cinema, abrimos espaço para o slasher remanescente dos anos 80, mas também para algo mais incômodo. Um terror que se pergunta: por que queremos consumir violência? O diretor, Michael Haneke, parte de uma premissa muito simples. Uma família burguesa, querendo fugir da loucura da cidade, vai para uma casa de campo. Nessa casa de campo, Paul e Peter, dois jovens, se infiltram no núcleo familiar e tornam a casa deles um cenário para uma série de jogos macabros. O pulo do gato aqui é que a violência ela tá presente, mas nunca é entregue como a gente espera. Nunca é um espetáculo. Ele suspende, corta, esconde. A violência toda é sempre muito insinuada e pouco mostrada. O cenário tá ali e a gente só intui sobre o que está acontecendo. Ele brinca com o fato de que nossa cabeça já está perturbada o suficiente para preencher todas as lacunas. E uma aulinha básica de como a gente interage com a arte. A interação é sempre baseada em espera. I mean, in 5 years, the Corleone family is going to be completely legitimate. E entrega. Don Corleone. Então nós nos doamos, entregamos nosso tempo e esperamos ser recompensados por isso. A coisa não funciona bem assim aqui. A catarse, que é o nome desse expurgo, essa liberação de toda a tensão e angústia que o filme, que a arte causa na gente, opera pela seguinte lógica: espera, cumplicidade, recompensa. O Haneke trabalha de outro jeito. Tem a espera, existe a cumplicidade, porque existe investimento, mas no final a gente é recompensado com ausência. A ideia aqui é ensaiar sobre violência, mas sem entregar ela propriamente. Em vários momentos, inclusive, o filme quebra a quarta parede e o Paul, um dos psicopatas, olha diretamente para a câmera, como se falasse pra gente: vocês são os culpados por tudo isso. A gente não acompanha só a família, a gente faz parte do espetáculo. Was meinen Sie? Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Also, auf wen setzen Sie? Was ist das für eine Wette? O Haneke denuncia o prazer voyeurístico do público. Se esperamos uma cena explícita, ele retira. Se esperamos alívio narrativo, ele nega. Não é entretenimento fácil, é uma acusação. Num dado momento do filme, o mais chocante, vale dizer, o Paul decide que a família já viveu tempo demais. Então, ele vai escolher, no Unidunité,
quem que vai sair da brincadeira? Vamos analisar a cena por outra perspectiva. Nós somos os peões. Imóveis, já fora de campo, todos eliminados, não temos muito o que fazer. Inclusive somos as peças mais fracas desse jogo todo. E aqui nós temos a situação em que os personagens se encontram. Paul e Peter. Inclusive, imaginem que essa torre esteja com uma espingarda na mão. E aqui nós temos o pai, o rei, poucos movimentos, já bem fraquejado, ele sofreu bastante ao longo dessa história toda. A mãe, a rainha, a que mais movimentou a trama até agora e que mais tem feito coisas. E o filho, cuja movimentação é bem limitada e, nesse caso, está sendo amparado pela rainha. Depois que o Paul faz o Unidunité Salame Mingue e decide quem que vai de fato, a mãe é a escolhida. O filho acaba se desesperando, ele já tinha tentado fugir mais cedo na história, mas não deu muito certo. Não à toa ele está nesse cenário de novo, né? Em xeque-mate praticamente. No meio desse desespero, esse jogo, a criança tenta proteger a mãe e por susto, por impulso, para manter o sadismo da coisa, a nossa torre captura. Essa é uma das cenas mais cruas. A gente ansiou tanto e tudo que a gente pode se deleitar agora de catarse, de uma espécie de expurgo, é no sofrimento de dois pais enlutados, sofrendo pela morte do filho. A cena é feia, é gráfica. Eu acho que o momento mais gráfico do filme. E o Hennick não deixa a gente sair dele. A gente acompanha por longos minutos praticamente todos os estágios do luto. A gente passa pelo choque, a gente passa pelo momento da depressão, a gente passa pela raiva. E quando você finalmente chega, não é essa catarse que você queria. Você não pagou para ver isso. Você queria ver um brucutu matando uns jovens e saindo e indo pro próximo. Aqui a situação é mais drástica. Como no xadrez, cada movimento importa. E depois que a peça se vai, não tem como reaver. Com você, Sal. Obrigado, rapazes. O horror atualmente não mora nos monstros, mora em nós, espectadores, que esperamos que a arte repita a mesma violência que nós já consumimos todos os dias. Existe algo que explique esse apreço mórbido, essa necessidade por consumir imagens de violência, de choque? O horror atravessa o século mudando de linguagem. Primeiro, o silêncio sugeria o medo. E horror era aquilo que não se mostrava. Depois, o corpo passou a gritar essas angústias e tornou-se espetáculo. Hoje, a violência virou rotina. A dor é transmitida em tempo real, repetida nas telas, noticiada como espetáculo. Mas o Hennick subverte esse caminho. Ele utiliza a lógica do torture porn, um subgênero do cinema muito voltado para o grafismo e no choque pela violência extrema, exatamente para criticar a sua atratividade. Ele não mostra a violência em detalhes, justamente para expor o nosso desejo de vê-la. Em Violência Gratuita, o horror olha de volta para o espectador. Violência Gratuita é uma resposta a um mundo hiperconectado e a uma violência que parece globalizada. A invasão domiciliar não é só o drama daquela família, mas é uma metáfora sobre espaços seguros sendo destruídos e fronteiras sendo violadas. Ao nos deixar cada vez mais tensos e sem um desarme de toda essa antecipação, o Hennick coloca a gente de volta no nosso lugar de espectadores impotentes. Não tem um bandido, não tem mocinho, não tem um grande herói que vai chegar e salvar o dia. Não existe uma vingança para fechar esse ciclo. O que sobra, no fim de tudo, é só uma angústia por ter desejado esse espetáculo da dor. Violência Gratuita nos lembra que o mal não está apenas no que a gente vê, mas também no que a gente deseja ver. Até uma próxima noite e cuidado com o que você quer consumir.
Isso aí, pessoal. Mais um programa. Muito obrigado a todos. Tá todo mundo aí de muito parabéns. E cuidado aí, diretor. Isso aí. Valeu. Qual que a gente gravou antes desse? Foi o do Drácula. Mas o do Drácula não foi o primeiro? Foi. Mas a gente não gravou nenhum depois desse. Gravou? Não, mas, gente, deixa eu perguntar. Vocês receberam seu salário? Eu não vi nem o cheiro do meu. Sobre o que era esse programa? Sei lá, nunca ouvi falar desse filme. Gente, só... Desculpa interromper a conversa de vocês. Se precisar continuar socializando e tal, lá fora, porque a emissora vai precisar usar, gravar um outro programa e tudo mais, então... Mas esse negócio do pagamento, realmente, eu preciso ver sobre isso, tá muito esquisito. Vou verificar a folha de pagamento depois e tentar entender, mas obrigado aí. Bom, continue com o bom trabalho.